todos. Eu agradeço ao Luiz Nassif e à agência Dinheiro Vivo pelo convite e a presença de todos. Meu assunto hoje são avanços e desafios da pesquisa no Brasil. Eu selecionei um avanço, que é a operação da Universidade Federal do ABC, e um desafio, que é eu de desenvolver estratégias para ir além do binário universidade e empresa. A primeira parte vai ser um pouco mais longa. A Universidade Federal do ABC é uma universidade muito nova. Se é uma universidade muito nova, é um grande desafio. Nós construímos essa universidade começando de zero. Em 2006, a universidade tinha 50 professores, 500 alunos na nossa primeira turma, sem um único campus próprio. Usamos 2 prédios alugados e começamos com um projeto pedagógico inovador, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Apenas 8 anos depois, em 2014, nós temos 552 professores, todos com título de doutor. O FBC hoje é a única universidade brasileira cujo corpo docente é 100% composto por professores com título de doutor. 10 mil alunos, que é aproximadamente metade do que queremos quando entraremos no regime, 26 cursos de graduação, 21 pós-graduações, 2 campi próprios, quase 100 mil metros quadrados construídos, 142 mil metros quadrados ainda em construção ou contratação. A universidade, nesses 8 anos, ganhou mais de 100 prêmios pela qualidade das suas atividades em pesquisa e aparece como primeira colocada em vários âmbitos. Tudo isso no período de 8 anos. Isso aqui é uma visão do nosso campus em São Bernardo. Aqui temos a ilustração como o campus está inserido na cidade, indicando prédios que já operam, prédios ainda em construção. Uma visão do nosso campus em Santo André e a inserção do campus de Santo André no município de Santo André. Mais uma vez indicando prédios que já operam, prédios em construção. Mas não é através da sua estrutura física, dos seus prédios, que a UFBC se diferencia de universidades tradicionais. Ela se diferencia por seu projeto acadêmico, por sua organização interna. Vamos comparar a forma de uma universidade tradicional se organizar. Ela se organiza em departamentos acadêmicos. Caixinhas com paredes rigorosas, onde temos o departamento de física, o departamento de engenharia elétrica, o departamento de economia. E o único momento em que as pessoas dessas diferentes caixinhas se encontram é na festa do fim de ano. E olha lá, que normalmente eles têm festas cada um. Na UFBC nós acreditamos que essa forma de dividir as atividades acadêmicas de uma universidade não funciona mais no século XXI. Ela reflete a visão do século XX, ou talvez nem do século XX, mas do século XIX do mundo. Aquilo é química, aquilo é física, isso é engenharia de materiais. Não, os desafios que a sociedade enfrenta, os grandes problemas da ciência e da tecnologia, e também as demandas do mercado, as demandas das empresas que contrataremos nossos alunos, não se encaixam em aquilo é física, aquilo é biologia, aquilo é computação. O que nós precisamos são pessoas capazes de resolver problemas. E os problemas realmente importantes para a sociedade como um todo, e para o mercado de emprego, para as empresas, para o setor produtivo, são todos interdisciplinares. Portanto, nós organizamos a UFBC não em departamentos, mas em 3 grandes centros apenas. Um centro que reúne todos os colegas da área das ciências naturais e humanas. Um que reúne todos os colegas das engenharias e das ciências sociais. E um que reúne os colegas da matemática, da computação e da cognição. De forma um pouco simplificada, podemos dizer, nós separamos o centro da descoberta, o centro da invenção e o centro da análise.
São essas as três grandes atividades: a descoberta, a inovação, a invenção, e isso é acompanhado por análise. Então, não existem departamentos acadêmicos no UFABC. Da mesma forma que nossa estrutura acadêmica diverge completamente da estrutura de universidades tradicionais, nossa estrutura pedagógica também é completamente distinta. Já que nós não temos um departamento de biologia, de economia, de filosofia, nós também não oferecemos para os alunos que entram na universidade esses cursos como portas de entrada na universidade. Existem apenas duas portas de entrada no UFABC, que são dois bacharelados interdisciplinares. O bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e o bacharelado interdisciplinar em Ciências Humanas. O aluno entra na universidade apenas através dessas duas portas de entrada. Ele recebe, num período de 3 anos, cada um desses dois bacharelados interdisciplinares, uma sólida formação interdisciplinar, uma formação generalista em vez de ultra-especialista. O aluno egresso dos bacharelados interdisciplinares é um aluno altamente treinável. Ele vai entrar na empresa que o contratar, não sabendo aquela coisa específica que ele fez no trabalho de conclusão do curso dele e ele busca um emprego para fazer exatamente isso. Não. Ele vai entrar com uma sólida formação generalista. Nossos futuros biólogos sabem um pouco de computação. Nossos futuros físicos sabem um pouco de história da ciência. Nossos futuros economistas sabem um pouco de engenharia de materiais. Então, ele é um aluno generalista, altamente treinado pelas empresas. Durante essa fase do bacharelado interdisciplinar, o aluno se torna empreendedor da própria carreira dele. Nós não definimos uma sequência fixa de disciplinas, obviamente tem guias, tem diretrizes, mas o aluno tem uma enorme liberdade para montar seu currículo, para montar sua grade. Ele se torna empreendedor da sua própria formação. Esses, apesar desse conceito inovador, são bacharelados reconhecidos pelo Ministério da Educação como qualquer outro título de bacharel, inclusive, isso não é como qualquer outro, mas é como poucos, com nota máxima. Então, apesar desse novo conceito, são títulos que permitem o aluno ter o título de bacharel, inclusive com uma avaliação muito boa pelo MEC. Mas essas são as portas de entrada. Ele, inclusive, pode sair por essas portas de entrada. Como são títulos reconhecidos pelo MEC, o aluno bacharel interdisciplinar pode ir para o mercado de emprego. Mas nós oferecemos também inúmeras carreiras mais tradicionais. 8 engenharias, 11 bacharelados, 5 licenciaturas e 21 pós-graduações. Então, tem 2 portas de entrada, mas tem 47 portas de saída da UFABC hoje. A quantidade de cursos está sempre aumentando. Esse número de 47, espero que no ano que vem já passemos de 50. Bom, a partir de muitos momentos na sua formação na UFABC, o aluno tem acesso ao mercado de emprego. Como eu disse, ele pode, depois dos 3 anos do bacharelado interdisciplinar, pode ingressar no mercado de emprego. Se ele resolver ficar na universidade por mais 1 ou 2 anos, ele pode receber o título de um bacharel em uma das nossas graduações mais tradicionais, ou de engenheiro em uma das nossas 8 engenharias. Alguém poderia perguntar, mas como ele consegue em 2 anos se tornar engenheiro? O curso de engenharia não leva 5 anos? E a resposta é, mas ele vai passar 5 anos na universidade, porque tudo que ele aprende na fase interdisciplinar são créditos que ele pode utilizar para se formar engenheiro, para se formar físico, para se formar economista. Então, a forma como o aluno usa os créditos da fase interdisciplinar abre para ele portas para a fase da formação específica. Portanto, não temos um modelo de 2 ciclos, que seria o modelo de Bolonha. Nós temos um modelo mais avançado aqui. Nós temos um modelo em que o segundo ciclo está integrado como o primeiro ciclo. E o próprio aluno que define o grau de integração. Por isso digo que ele se torna empreendedor da própria carreira. Ele também pode fazer pós-graduação na UFABC, acessar o mercado de emprego depois, como título de mestre ou como título de doutor. Durante toda essa fase da
da passagem do aluno pela universidade, nós tentamos integrar ensino e pesquisa. Temos inúmeros programas para isso na universidade, na graduação e na pós-graduação. Eu vou destacar aqui apenas dois. Dois que, pelo que eu sei, só existem no FBC. O primeiro é o programa que chamamos Pesquisando desde o primeiro dia. Esse programa é que o aluno ingressante na universidade já é envolvido em um projeto de pesquisa. Se você falar sobre essa possibilidade como gestor de uma universidade tradicional, ele vai dizer, mas o aluno que ingressa na universidade, ele ainda não tem as ferramentas, ele ainda não tem os conhecimentos para realizar um projeto de pesquisa. Então, como que ele vai fazer isso no primeiro ano dele? Isso é correto. Talvez ele não consiga realizar uma pesquisa de forma independente, mas isso não significa que ele não vai se beneficiar de uma vivência em um ambiente de pesquisa, no laboratório. Então, nós damos anualmente centenas de bolsas para aluno ingressante participar de um projeto de pesquisa. Em alguns casos, nós acabamos identificando grandes talentos. Nós já tivemos alunos desse programa PDPD, do primeiro ano da universidade, que realizaram uma pesquisa que foi premiada e que foi publicada em revistas internacionais. Então, é sim possível envolver os alunos desde o começo da pesquisa. Nós montamos um programa com bolsas que pagamos com orçamento da UFBC, sem agência de fomento no meio. Temos inúmeros programas com agência de fomento também. No nível da pós-graduação, vou falar apenas do último aqui, nós temos um outro novo programa que hoje só existe na UFBC, que é o Doutorado Acadêmico Industrial. Como o próprio nome diz, esse programa de doutorado, agora no outro extremo da formação, não estamos mais falando do aluno ingressante na universidade, estamos falando do aluno doutorado, maior nível de formação acadêmica. O doutorado acadêmico tradicional é realizado na universidade. O diferencial do programa doutorado acadêmico industrial é que o aluno, antes de identificar o projeto, ele passa até 6 meses em empresas conveniadas. A busca de um projeto, de um desafio científico, de um desafio tecnológico digno de um doutorado, em complexidade, em assuntos de desafio de ciência e tecnologia. Essa primeira fase, informalmente, chamamos de fase de garimpagem. Se o aluno sair dessa fase de garimpagem sem ter encontrado um projeto que possa ser transformado em doutorado, ele recebe um certificado de declaração e não tem ônus nem para ele nem para a empresa. Se ele identificar um projeto que vale ser transformado em doutorado, ele ingressa na universidade no curso de doutorado e desenvolve esse projeto em colaboração universidade-empresa. E o melhor é que não há custo para a universidade nem para a empresa. Esse programa é 100% financiado pelo CNPq. O aluno vai ter uma bolsa, tem uma bolsa do CNPq na fase de garimpagem e na fase do doutorado. Portanto, não tem ônus para a empresa apenas tem que abrir suas portas e permitir que o aluno converse com os tecnólogos, os engenheiros especialistas da empresa e que apresentam à universidade problemas da empresa e a universidade tenta alocar na empresa um aluno que é capaz de contribuir com a solução desses problemas. Esse programa é um programa piloto do CNPq, que hoje também existe só na UFBC. Sei que tem representantes de várias empresas aqui na plateia. Se uma dessas empresas tiver interesse a se tornar parceiro nesse programa, por favor, entre em contato. O contato com as empresas no UFBC é feito pela Agência de Inovação, cuja coordenadora, a professora Ana Patrícia, está sentada aqui, pode responder a perguntas depois. Essa agência de inovação dividimos em 4 divisões, uma que cuida da propriedade intelectual, uma que cuida da transferência de tecnológica, uma que cuida da educação empreendedora, do estímulo ao empreendedorismo, e uma que cuida da interação do empreendedorismo tecnológico, da interação com incubadoras de empresas e parques tecnológicos. Então, vocês podem se perguntar, uma universidade com apenas 8 anos de idade, uma universidade com um projeto pedagógico tão radicalmente diferente
uma organização administrativa tão completamente diferente do que nós conhecemos em novas universidades, será que isso pode funcionar? Será que isso não é apenas marketing? Não. Isso funciona assim. E quem diz isso não somos nós, são avaliações externas. O MEC, em 2012, avaliou mais que 2.000 instituições de ensino superior e o FBC é uma de apenas 27 que tirava nota máxima no índice geral de cursos. Isso, na avaliação do Ministério da Educação, coloca o FBC nos melhores 1,3% de universidades do país. Agora, alguém poderia dizer, bom, mas essa é uma avaliação mundial para dentro, que o FBC pertence ao MEC, como todas as universidades federais. Então, qual é o olhar externo? Bom, esse aqui, o Leiden Ranking of Research Institutions, é um ranqueamento desenvolvido por uma universidade holandesa, então realmente externo, e eles olharam as 60 universidades brasileiras que mais produzem pesquisa. Então, só essas 60 já são uma seleção. Dentro dessas 60, a UFBC é a primeira em colaborações internacionais, a segunda em quantidade de publicações entre os 10% mais citados em cada área, e a quarta em quantidade média de situações por trabalho que mede o impacto. Que uma coisa é publicar, a outra coisa é alguém citar o seu trabalho, usar o seu trabalho. Então, o que é muito importante nesse campo de ciência-simetria é não apenas contar artigos, o produtivismo, mas ver o real impacto das produções. E uma forma de medir isso são as citações. Uma outra metodologia foi aplicada por uma instituição espanhola, Schimar, que analisou não apenas essas 60 brasileiras, mas mais que 3.000 universidades internacionais, entre as quais dezenas brasileiras. E a UFBC emerge como a melhor universidade brasileira em vários indicadores, inclusive no indicador Overall Excellence, excelência geral. O ranking da Folha de São Paulo, publicado em 2013 e 2014, colocou a UFBC em primeiro lugar no quesito internacionalização. Eu brinquei como jornalista que a internacionalização passa é muito mais do que ter um reitor que fala com sotaque. Isso é o menos importante. Mas eles medem a internacionalização através da quantidade de colaborações internacionais da universidade. A UFBC apareceu e bicampeã nesse item. Portanto, a UFBC é uma universidade que funciona, apesar de termos apenas 2 portas de entrada, apesar de não termos departamentos acadêmicos. E eu acredito que o modelo da UFBC de organizar seu ensino, de organizar sua estrutura acadêmica, de organizar suas pesquisas, de integrar ensino e pesquisa, é um modelo para outras universidades. Isso já está sendo percebido por outras universidades também. Já tem uma dúzia de outras universidades que estão tentando implementar bacharelados interdisciplinares. Algumas já tentaram com sucesso implementar bacharelados interdisciplinares como um perfil parecido ao perfil dos nossos cursos na UFBC. Bom, como eu disse, a maior parte dessa apresentação é dedicada a um avanço. Eu defendo então aqui a tese que o modelo da UFBC constitui um avanço no cenário acadêmico, no cenário de pesquisa no Brasil. Eu gostaria também de dedicar alguns minutos para falar de um desafio. Obviamente, a construção e consolidação da própria UFBC já é um desafio, mas eu gostaria de falar de um desafio estratégico que vai além das universidades e além do binário universidade-empresa. É um diagnóstico comum e certamente muito correto que falta ao Brasil uma interação maior entre universidades e empresas. E há inúmeros instrumentos, inúmeros esforços para reduzir a distância entre os dois polos desse binário. As agências de inovações, os NITs, as empresas júnior, incubadoras de empresas, arranjos produtivos locais, parques tecnológicos, investidores anjo, além do BEM. Tem inúmeros instrumentos. E precisamos realmente de todos eles e mais.
Agora vamos ver o que acontece nos dois polos desse binário. A universidade, ela tem, pela legislação brasileira, ela tem uma missão muito claramente definida. A missão das universidades é a de realizar ensino, pesquisa e extensão. E a finalidade principal da universidade não tem como não ser o ensino. A universidade é, em primeiro lugar, uma instituição de ensino. Então, apenas uma pequena parte dos recursos financeiros e humanos da universidade pode ser dedicada à pesquisa. Olhamos agora as empresas. A empresa é um ator econômico independente. A finalidade da empresa talvez dependa um pouco da sua filosofia econômica preferida. Podemos dizer que a finalidade é dar lucro para os donos, produção de produtos, de bens e serviços para o cliente, dar emprego para os trabalhadores. Seja o que for sua resposta, ela não inclui pesquisa como atividade fim da empresa. Para a empresa, pesquisa é no máximo uma atividade meio. E mais uma vez a conclusão é a mesma. Apenas uma pequena parte dos recursos financeiros e humanos da empresa pode ser dedicada à pesquisa. Mas então, quem realiza pesquisas de grande custo? Quem realiza pesquisas em assuntos estratégicos para a nação? Quem realiza pesquisas sem utilidade econômica imediata? Ou com utilidade, mas que exigem infraestrutura não disponível nas empresas? Instalações de grande porte e complexidade? E pesquisas que exigem para a sua realização a dedicação de pesquisadores, a dedicação exclusiva de pesquisadores. E não tem que dividir a sua atividade com sala de aula e outras atividades como a universidade. A resposta a todas essas perguntas é que isso não é a universidade e não são as empresas. Por isso digo, nós temos que pensar além do binário universidade e empresa. Quem faz isso, quem deve fazer isso, são os institutos de pesquisa. No Brasil, temos institutos de pesquisa no MSTI, temos instituto de pesquisa nos estados. Aqui mesmo, o CEMPES, que ilustra os debates de hoje, é um importante centro de pesquisa no Rio de Janeiro. Então, tem um ecossistema de institutos de pesquisa no Brasil. O desafio aqui é que esse ecossistema é extremamente pequeno diante do desafio que temos. Nos Estados Unidos temos um sistema de laboratórios nacionais. Só o Instituto de Saúde tem 27 institutos dedicados a assuntos como genômica, envelhecimento, desenvolvimento humano, meio ambiente. A Segurança Nacional tem institutos dedicados a química, biologia, transportes ou problemas urbanos. O Departamento de Energia tem 17 laboratórios nacionais que entre si, espalhados por todo o país, entre si providenciam mais de 40% do financiamento de pesquisas na área de física, química e materiais. É uma realidade completamente diferente da brasileira. Na Alemanha temos um sistema completamente diferente, mas também de grande escala, que é o sistema de sociedades científicas. A Sociedade Max Planck reúne 80 institutos em 80 diferentes cidades, com um orçamento de quase 2 bilhões de euros por ano. A Sociedade Fraunhofer, mais 80 institutos, essas dedicadas a pesquisas aplicadas, recebe 70%, mais que 70% do seu orçamento de empresas que contratam os institutos da Sociedade Fraunhofer para fazer a pesquisa que não é possível realizar nas empresas. A Associação Helmholtz, outras 18 instalações de grande porte associadas são quase 90 institutos públicos de pesquisa. Então, da mesma forma como no sistema americano, o sistema alemão, apesar de ter uma organização completamente diferente do sistema americano, é um sistema de grande porte, cujo orçamento é comparável com o orçamento do sistema das universidades e cujo volume de contratações é comparável com o volume de contratações das universidades. Olhando agora mais uma vez o sistema brasileiro, percebemos que ele fica muito aquém comparando com esses outros sistemas. Então, o desafio que o país tem, um dos muitos desafios que o país tem, é pensar, transformar esse binário universidade-empresa em um triângulo. Obviamente, eu sou gestor de uma universidade pública, então, antes de mais nada, eu tenho que defender o investimento em universidades.
E, claro, a universidade tem que se integrar mais com as empresas têm que se aproximar mais das universidades. Mas para realizar pesquisas estratégicas, complexas, de grande porte, etc., nós precisamos transformar esse binário em um triângulo. Precisamos dar mais visibilidade e mais recursos para os institutos de pesquisa, e da mesma forma como temos inúmeros instrumentos hoje, poucos, alguns mais eficazes que outros, para pensar em interação universidade-empresa, temos que pensar na criação de instrumentos para integrar melhor os institutos como as universidades, os institutos como as empresas. Esse, eu acredito, é um desafio fundamental que o Brasil precisa vencer para criar um ecossistema de centros de pesquisa comparável com o ecossistema americano ou o ecossistema alemão. Muito obrigado. Quando a gente fala em externalidades positivas, quando você cria espaço para uma nova universidade, você cria espaço para novas ideias também. Muito obrigado pela apresentação.